Perfeito. Iniciamos então mais um encontro, pessoal, Bom para dia, nós. gente. Bom dia, Michel. Bom dia, Adriana. Tá em qual página hoje, Michel? Nós estamos na página 42 do Sim. livro das Histórias Clínicas do Freud. Uhum, Tá? tá bem. Tá, obrigado. De nada. Então, pessoal, vamos retomar a leitura. Seguimos a mesma dinâmica, tá? Quem quer comentar algum ponto, perguntar, enfim, a palavra é livre, só ergue a mãozinha ou abre o microfone e pede licença e assim a gente vai. Então, vamos nessa, iniciando aqui. Por seu turno, a outra reprimenda de que o pai criaria suas doenças como pretextos e as usaria como meios, cobre também toda uma parte da sua própria história secreta. Um dia, ela queixou-se de um sintoma supostamente novo, dores de estômago, lancinantes, e quando perguntei quem você está copiando com isso, eu acertara em cheio. No dia anterior, ela visitara suas primas, as filhas da falecida tia. A mais jovem ficara noiva e a mais velha adoecera. Nessa ocasião, de dores de estômago, e precisou ser levada a Semerim. Ela achava que a mais velha só estava com inveja, pois sempre adoecia quando queria obter algo, e agora queria justamente sair de casa para não ter de assistir à felicidade da irmã. Mas suas próprias dores de estômago testemunhavam que ela se identificava com a prima considerada dissimulada. Fosse porque também invejava a mais feliz por seu amor, fosse porque via no destino da irmã mais velha que acabava de sair de uma relação amorosa infeliz, seu próprio destino refletido. Mas, observando a senhora K, ela também aprendera como utilizar as doenças de forma proveitosa. Pessoal, olha o que nós estamos falando aqui. Estamos falando de sintomas, né? Temos o sintoma primário como solução, temos o sintoma secundário como manutenção da situação em que eu estou inserido. Uma parte do ano, o senhor K passava viajando, sempre, só um pouquinho, sempre que retornava, encontrava a mulher achacada, embora um dia antes, como Dora sabia, ela estivesse bem de saúde. Dora entendeu que a presença do marido tinha o efeito de fazer a esposa adoecer e que a doença era bem-vinda para ela esquivar-se dos odiados deveres matrimoniais. Uma observação sobre sua própria alternância entre doença e saúde durante os primeiros anos de menina vividos em B, que de repente inseriu-se nesse ponto, não, não pode menos do que me fazer suspeitar de que seus próprios estados de saúde, bem como os da senhora K, deveriam ser considerados em uma dependência semelhante, e que na técnica da psicanálise vale a regra de que uma conexão interna, mas ainda recôndita, dá-se a conhecer pela contiguidade, pela vizinhança temporal das ocorrências, exatamente como na escrita um A e um B colocados um ao lado do outro, significam que a partir dali deva ser formada a sílaba AB. Pessoal, vamos abrir um parêntese aqui para trazer algumas pontuações da clínica, alguns exemplos até mesmo. Né? Tu vê ali que a Dora menciona que para fugir das suas, entre aspas, obrigações matrimoniais, desenvolvera sintomas. Nós podemos pensar, quem passa pela clínica, alguns casos em que os filhos dormem com os pais durante muito tempo. Em alguns casos, é até uma forma em que um dos dois cônjuges
utiliza a situação para que não tenham, vamos dizer, intimidades, né? Então, observem, a psicanálise nos permite isso, né? Ver as possibilidades de forma ampla. Então, atenham-se a esses detalhes, né? Quais são os benefícios secundários que aquela situação está inserida. E eu queria convidar os colegas, alguém quer pontuar algo deste trecho inicial, algum insight, algum comentário, alguma pergunta? Taline, por obséquio. Bom dia a todos. Michel, eu não sei se eu trouxe aqui para vocês, para esse grupo, mas eu levei para algum grupo, acho que foi de neurociência, neuropsicanálise. Minha mãe vem num quadro depressivo já tem algum tempo, né? Desde 2020. E eu sempre conversando com a psicóloga dela, que enxerguei exatamente isso. Ela se beneficia da depressão para ter todos os filhos juntos, para ter na época, meu pai faleceu, tem 6 meses, para meu pai cuidar dela. Então, assim, ela não quer sair do quadro depressivo, porque o quadro depressivo para ela é benéfico, né? Por Amor, várias, você que trazer água para mim? Desculpa, por estava várias, aberto. Ah, não, tá. não, era basicamente isso, porque às vezes até na depressão a gente não enxerga isso, né? Mas existe um ganho quando a gente entra num quadro desses, de doença física, até a física e a mental, a gente tem um ganho por trás de alguma coisa. E eu consegui ver na depressão de minha mãe esse ganho. É o que a gente tenta trabalhar, porque se ela não deseja sair, se ela tem esses benefícios, é muito difícil ela melhorar. Muitas vezes, mesmo na depressão, a pessoa precisa querer. No início não quer, lógico, né? Mas a medicação, todo o caminhar leva para a pessoa querer alguma mudança. E ela não quer. Kaline, é interessante esse ponto que tu trouxe, e é bem importante também para nós pensarmos na nossa clínica, né? Esse ponto que a Kaline trouxe é fundamental, o fato de quando a pessoa realmente não deseja, né, Kaline? Porque tem algo que a mantém ali. Vamos pensar da seguinte forma, analisando os nossos, que a Kaline vai atender, a Flávia, a Cristiane, enfim, o Augusto, cada um de nós, que para muitos analisandos, às vezes, a questão deles é realmente não solucionar a causa deles. No caso da mãe da Kaline, a Kaline nos traz que a forma de ela se manter na condição dela é uma forma de um benefício secundário de manter a união da família. Em alguns outros casos, até aquele analisando nosso, quem nos traz isso é o Mário Eduardo, que ele diz, aquele tem um analisando que ele quer ser o caso insolúvel. Aquele caso que não vai ser resolvido, na verdade, né? A palavra correta é resolvido. Aquele caso seu que não será, aquele teu analisando que é o complexo. Né? Então, notem que muitas vezes o desejo do analista ele é feito para ser renunciado. Então, o nosso desejo, eu quero curar a Kaline, eu quero curar a Cristiane, enfim, a Flávia, que são as três que estão aparecendo aqui em cima para mim. Mas alguém parou para pensar se é o desejo delas? Porque o analista sai dessa condição, né? Nós somos objeto da análise e o nosso analisando é o sujeito. Né? Agora, quanto à questão da mãe da Kaline que ela nos traz, né, vamos pensar sempre sobre as possibilidades. E a gente apresenta e trabalha junto com o nosso analisando as possibilidades. Será que ela está ganhando mais ou será que ela está perdendo, se mantendo nessa condição, né? Acho que é por aí que a gente vai, né? Cristiane, por favor. Na verdade, é uma pergunta, porque esse é um caso bem peculiar para a pessoa que está sendo analisada e para nós analistas. Por quê? O que eu faria numa situação dessa? Observando que é um benefício que ela tem, eu interromperia
a análise, porque aí sai do desejo do analista, né, de querer ajudar a pessoa de alguma maneira, e a pessoa não quer ser ajudada. Porque eu tenho um caso que ela é pro bono, eu quero continuar com ela, mas eu tenho a impressão, não é um caso nem parecido com a mãe da Kalina, da Kaline, mas ela tem, ao que me parece, ela não quer, ela traz a queixa dela, mas ela não quer. Então, eu não sei se eu continuo com ela ou eu renuncio, porque é um desejo meu querer ajudá-la, mas será que ela quer? É essa a minha dúvida, Michel. Tá, vamos pensar juntos aqui. Quantas sessões? Vai para nona. Tá, então algum desejo ela tem. Talvez ainda não foi, por isso que queixa não é demanda, né? A demanda a gente cria mediante uma análise. A queixa pode ser essa, eu estou com depressão, mas não é necessariamente sobre isso, pode ser uma outra coisa. Se ela está com 9 sessões contigo, claro, uma sessão não é para gozar, uma sessão é para elaborar. Então a gente pode pensar o seguinte, se ela está 9 sessões, há algo que ela tá mantendo ali contigo. Agora vamos pensar que sobre essa questão de ficar na condição, a gente pode pensar o seguinte, o quanto é inconsciente permanecer nesse lugar, né? Não que seja deliberado, então onde que entra o analista? Né? Será que você consegue observar a condição em que você está? E aí a gente pode trabalhar para ela conseguir trazer a consciência. Aí eu fujo um pouco do Freud, tá? Eu vou flertar com a Karen Horney, citada por Irving Yalom no livro Desafios da Terapia, em que ele diz, todo o analisando, todo o paciente tem uma pulsão de vida, porém ele está amarrado por cordas. O trabalho do terapeuta, psicoterapeuta, analista, psicanalista, é auxiliar o seu paciente, o seu analisando, a desatar as cordas e seguir adiante. Nitidamente estamos falando aqui de uma pulsão de vida que o Winnicott tanto fala, né? Então, penso eu, se ela está 9 sessões, talvez ainda não encontrou bem o processo, mas 9 sessões para quem realmente não quer, acho que talvez vocês ainda não encontraram o fio da meada, mas tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Eu acho que não, porque às vezes que não encontramos o fio da meada. Inclusive, ela é menos K comigo o tempo inteiro. Uhum. Quando eu tento entrar em algum ponto para ela entrar no processo analítico, ela ataca. Ela fala assim, nossa, hoje você tá diferente, você tá bonita. Ah, eu arrumei meu cabelo, esse é seu melhor? Ela ataca desse jeito. Ah, é esse que é seu melhor? Tá, mas vamos pensar o seguinte, olha só. Claro que é um tema para a gente falar, talvez amanhã na supervisão pode ser um tema bem legal para a gente trabalhar. Eu vou passar para o Augusto, que o Augusto pediu ali, e eu retomo daqui a pouquinho. Augusto, por favor. Bom dia. Cris, eu estou fechando a cortina aqui, porque meu filho passou aqui atrás e falou assim, fecha a cortina. O, eu tenho, é ótimo, né? Eu tô com uma paciente, vai fazer um ano. Aí não faz, vai dar mais aí as sessões. Ela veio até mim, ela procurou, ela foi indicação de uma amiga dela. E eu vou te falar que, assim, no começo eu passei pela mesma angústia, assim, de falar, ela não quer nada, porque toda vez que eu tentava entrar em análise, ela atacava, e atacava forte, do tipo, isso eu não quero, isso me incomoda, ela dava indireta, mas ela pagava e ela estava presente em todas as sessões. Eu falei, tem um querer aqui, tem que ter, porque, né? Ela está insistindo, ela vem, ela... E aí eu acolhi, conversei. Tinha vezes que ela queria falar de filme, tinha vezes que ela queria falar do...
E ela falava, eu deixava ela falar, a gente conversava. Faz mais ou menos umas 6, 7 sessões atrás. Ela tem alguns problemas recorrentes que se repetem mesmo na vida dela, continuamente, os mesmos detalhes de quando ela veio procurar, né, as mesmas queixas ela veio procurar. E aí é umas 7, 8, acho que é isso. Umas 7 sessões atrás ela tocou no assunto de novo. E aí eu fiz algumas perguntas e ela virou e falou assim, tá aí, agora eu quero responder. E aí ela começou. E ela está entrando em análise agora. Ela está entrando em análise agora. Não adianta nem eu falar que não. Está entrando em análise agora. Então, eu continuo dizendo que depende. Todas as respostas que a gente dá aqui, sempre depende. Depende do sujeito que está envolvido, depende do setting. Eu sei que é uma angústia, é normal. Eu sempre falo para todo mundo que me pergunta assim, e tá tudo bem. Respira pro paciente, entendeu? Eu saio da sessão com ela, tão angustiado, falo, meu Deus, como que eu vou ajudar? Como que eu vou ajudar? Mas é Será que isso. ela quer? Essa frase eu tenho desde o nascimento da minha filha. Minha esposa foi parto normal, né, dos meus filhos, e a minha esposa estava bem angustiada durante o parto, estava sentindo dor. Eu imagino que ela devia estar sentindo dor, porque minha mão estava doendo muito. E conforme ela se angustiava, a médica falava assim, respira pro neném. Respira pro neném. Eu peguei essa frase tanto. Tem hora que eu falo, respira pro paciente. Respira pra análise. Uma hora ela chega. Obrigada, Augusto. Foi acalentador ouvir isso de você. Foi muito bom. Obrigada mesmo. Vou respirar, bebê. O Thiago enfatizou ali, né? Isso não é no nosso tempo. Né? Eu lembro que eu atendi uma analisanda que ela ficou uns bons 6 meses, até que chegou um determinado dia que ela pegou e disse, não está funcionando o nosso processo. Ela veio assim, eu disse, ok, você tem toda a liberdade de encerrar. E ela disse, eu não quero. Eu, ok, você teria algum motivo, então, para permanecer? E ela disse sim. Eu estava te mentindo esse tempo. Eu perguntei para ela, o que mudou? Dela, eu confio em você agora. Levou uns 6 meses. Que na cabeça dela, para mim nunca foi mentira. Afinal, a verdade nossa não é verdade factual, mas é a verdade psíquica. Agora, daí desdobra para outro lado. Então a gente volta um pouquinho para a leitura, com algumas pontuações e costuras clínicas, para a gente ver o dia a dia. Vamos voltar aqui para Dora. Dora, por sua vez, então, Dora apresentara inúmeros acessos de tosse com perda de voz. Teria a presença ou a ausência do amado exercido influência sobre esse aparecimento e desaparecimento das manifestações da doença? Se esse fosse o caso, então em algum momento se deixaria comprovar uma coincidência denunciadora. Perguntei qual tinha sido a duração média desses acessos. Cerca de 3 a 6 semanas. Quanto tempo teriam durado as ausências do Sr. K? Ela teve igualmente de admitir que entre 3 e 6 semanas, com sua doença, ela demonstrava, portanto, seu amor por K, assim como sua esposa demonstrava sua aversão a ele. Apenas era lícito supor que ela teria se comportado de forma contrária à da esposa, ficando doente quando ele estava ausente e gozando saúde depois de sua volta. Isso também parecia realmente estar correto, pelo menos durante um primeiro período dos acessos, na verdade. Em momentos posteriores, sem dúvida, revelou-se uma necessidade de apagar a coincidência entre os acessos de doença e ausência do homem amado secretamente.
para que o segredo não fosse traído pela constância dessa coincidência. Depois, restou a duração do acesso como marca de seu significado original. Deixa eu ver o que os colegas colocaram aqui. Vamos ver. Deixa eu ver. Só para responder aos colegas. Isso de questionar constantemente o analista é bem de neurose histérica. Sim, é clássico essa história. O que eu faço, a pergunta que norteia essa neurose histérica é o que ele quer de mim, né, o que querem de mim. Bom dia, pessoal. A página, por gentileza, Vanessa, no Físico 68, no PDF nós estamos na 43. Vamos voltando aqui, então. Lembro-me de ter visto e ouvido aquela época na clínica de Charcot. Pessoal, só abrir um parênteses aqui, tá? Quem está conosco nas quartas-feiras, às 8 da noite, no curso sobre o inconsciente, tenho certeza que depois do nosso primeiro encontro não vai ver o Charcot como via antes, né? O tamanho que o Charcot tinha é imensurável, tá? É muito maior do que a gente imagina. Ele não é simplesmente o cara do Salpêtrière que ajudou Freud, muito pelo contrário. Então, lembro de ter visto e ouvido aquela época na clínica de Charcot, que nas pessoas com mutismo histérico, a escrita entrava vicariamente em lugar da fala. Elas escreviam de maneira mais fluente, mais rápida e melhor do que outros e do que antes. O mesmo acontecera com Dora. Nos primeiros dias de sua afonia, para ela a escrita sempre fluía da mão com especial facilidade, como expressão de uma função fisiológica substitutiva. Essa peculiaridade, criada pela necessidade, não exigia, na verdade, nenhum esclarecimento psicológico, mas era notável como era fácil obtê-lo. Quando em viagem o Sr. K escrevia-lhe abundantemente, enviava cartões postais, acontecia de ela ser a única informada sobre sua data de retorno, sendo a esposa surpreendida por ele. Além disso, corresponder-se com o ausente com quem não se pode falar é, por sinal, dificilmente menos compreensível do que tentar entender-se pela escrita no caso da falha da voz. A afonia de Dora admitia, pois, a seguinte interpretação simbólica. Quando o amado estava distante, ela renunciava à fala. Esta havia perdido seu valor, já que não podia falar com ele. Em compensação, a escrita ganhava importância como o único meio de entrar em contato com o ausente. Colegas, comentários, pontuações, o que vocês me dizem até esse trecho? Alguém quer pontuar algo? Por favor, Luciana. Michel, isso me faz lembrar muitas vezes na clínica, quando o paciente fala bem assim, ai, o que você acha de eu começar a escrever algumas coisas, e depois eu te mandar, ou então organizar as minhas ideias, né, fazer tipo um caderno terapêutico, né, eu falo, faça, pode me mandar, traz para análise que a gente conversa e tudo mais, porque muitas vezes é isso, né, porque a análise ela não termina naquele momento da análise, né, ela reverbera. E muitas vezes eles querem anotar para trazer na próxima sessão alguma coisa que talvez não vai recordar no dia. E assim, o quanto que a escrita também está muito presente, né, nesse processo, né, de conhecimento, nesse processo de descoberta também, né? Isso que tu pontuou, é bem interessante a gente fazer alguns alinhamentos, que é como a Luciana mencionou, um caderninho dos sonhos. É sempre bem útil, tá? Deixa do ladinho da cama ali, vai anotando, é bem interessante. Também é bem importante que parta do teu analisando, porque aí o que tu faz? Tu dá autonomia para ele conduzir a própria análise dele.
algo que eu cuido bastante é aquele analisando que me manda mensagem, que pega o caderninho, eu sempre peço que ele leia. Isso é algo que para mim é imprescindível, afinal é talk and cure, cura pela fala. Mas, sobretudo, colegas, eu estou fazendo um curso que aborda ali o Matê, o Schwartz, na clínica pautada a borderline. Então, o professor da disciplina, que é a Sofia Bauer, e ela fala muito desse caderninho, né? Quando tu tem uns analisandos que são border, muitas vezes é difícil interpretar os seus próprios sentimentos. Quem estudou Bion com a gente está ligado sobre percepção vem antes do inconsciente. Então esse caderninho pode ser muito útil também para a regulação emocional do teu analisando. Nesse caso dos borders, às vezes se faz necessário a gente tomar iniciativa. Então, olha só, vamos fazer o seguinte, né, tu tem mencionado que o teu humor está tanto inconstante, o que tu acha de nós iniciarmos um trabalho? Então, sempre que tu sentir que mudou o teu humor, tu vai lá e anota. E aí tu traz para nossa sessão, tu leia e a gente conversa. O que você acha? Né? Então, como a Luciana mencionou, claro que é tudo pautado na fala, mas nada impede também de nós não sermos tão engessados, né? Como a gente está vendo aqui nos textos, eu gosto de dizer, né, Luciana, e o Felipe, a gente estava conversando outro dia e falávamos isso, o Freud hoje seria expulso da IPA, é muito provável, ele ia ser expulso da IPA. Né? E já a frase que a Luciana trouxe, uma análise, o Lacan dizia, é jogar uma pedrinha no rio. E quando acaba a análise, reverbera, as ondinhas começam a ser feitas. Né? Então, imagine que uma análise é 30%. Analista que espera que é na análise que vai ocorrer movimentos brilhantes, apoteóticos, fogos de artifícios, vai morrer de fome. Não vai sustentar. Uma análise é uma coisa chata, muitas vezes até entediante, principalmente naqueles dias que nós precisamos segurar e sustentar o silêncio, porque muitas vezes é preciso. Tem muito analisando que só precisa do silêncio. Ele precisa para poder reorganizar as emoções dele. Então, se nós analistas estivermos, às vezes, falando, nós maximizamos os ruídos internos dessa pessoa. E ela não assenta a poeira. Ela não decanta o que precisa ser decantado ali. Tá? Então, se nenhum colega quiser falar de novo, eu dou continuidade. Então, continuamos. Será que agora eu vou propor a afirmação de que em todos os casos de afonia periodicamente recorrente deveria ser apresentado o diagnóstico que aponta para a existência de um amado ausente do lugar por certo tempo? Por certo, que essa não é minha intenção. A determinação dos sintomas, no caso de Dora, está demasiadamente especificada para que se possa pensar no retorno frequente da mesma etiologia acidental. Mas, então, que valor tem a elucidação da afonia em nosso caso? Será que não nos deixamos enganar muito mais por um jogo racional? Não creio. Deixa eu ver o que é o 12 e depois eu vou ler o que a Dara escreveu lá para nós. No trecho anterior, Freud fala em Spiel des Witz. Witz é o termo que tanto significa piada. Olha o Witz do xiste aqui, ó. Tá, então notem, olha como essa palavra ela é complexa. Freud fala em Spiel des Witzes. Witz é o termo alemão que tanto significa piada, sobretudo em contextos psicanalítico. Xiste. No trecho em questão, tomando por base os significados propostos por Deutsches Wörterbuch von Jakob Grimm e Wilhelm Grimm. Os irmãos Grimm aqui, ó. Dicionário alemão dos irmãos Grimm. Witz significa Verstand, discernimento, razão. Klugheit, inteligência. Klieger und Fein, associação livre inteligente. Isso é só questão de tradução mesmo. Se fosse um contexto mais pontual. Cristiane, só vou ler o que a Dara falou
e depois a gente volta aqui. Michel, o recurso cadê você acha interessante para o paciente bipolaridade tipo 2? Dara, vou ser bem sincera contigo. No que tange a questão de bipolaridade tipo 1 ou tipo 2, é um tipo de assunto que eu não domino pelo fato que ela vai mais para a área da psicologia ou psiquiatria. Então, tudo que eu falo é muito superficial sobre bipolaridade. Então, eu acho que eu seria muito raso e não é um tema que eu estudo com propriedade. Tá? Na questão do border, que se associa com a bipolaridade, é parecido, mas eu estaria sendo aventureiro se eu te falasse quanto à questão da bipolaridade. Né? O Thiago falou ali, a bipolaridade neurológica, border personalidade. Né? Em alguns casos da bipolaridade, alguns colegas dizem, né, é tu jogar a flecha e depois pintar o alvo, digamos assim. Há um distúrbio biológico e depois tu dá o sentido. Então, eu vou ser bem sincero contigo. Penso que pode ser útil, mas aqui o que eu estou te falando é baseado em suposição. Não é nada que eu estou com bibliografia. Sempre quando eu trago aqui para vocês é pautado em bibliografia, tá bom, Dara? Então eu não vou ser fútil a ponto de dizer algo que eu não tenho uma base para justificar. Podemos pensar para facilitar que a elaboração pelo sustentar o silêncio é como dar tempo para pensar. Isso que o Thiago colocou entre parênteses é fundamental. Pensar e sentir, né? Na neurose obsessiva isso é fundamental. Sejamos afetivamente próximos e propiciando que o nosso analisando sinta. Isso é fundamental. Bom dia, Patrícia. A Dara colocou. E o Thiago deu bom dia, e a Cristiane pediu a palavra. Cristiane, por favor. E aí eu volto no texto, que eu achei muito interessante essa linha de rodapé, porque é claro que ele põe ali depois, não creio, que eu me antecipei a leitura, mas pode ser que seja uma brincadeira dela, um xiste, isso de perder a voz na ausência do amado, e aí o analista se engana. O que será? Eu achei muito interessante isso, para a gente se atentar mesmo à clínica, porque às vezes a pessoa está fazendo um xixi ali, uma brincadeira, e acaba envolvendo o analista nisso, né? Eu achei muito interessante. Só que nesse caso, é claro que ele fala, não creio que seja isso, né? Mas pode ser que seja. Mas antes de passar para a Luciana, só vamos abrir um ponto, que o xiste, que é essa piada psicanalítica, é uma manifestação do inconsciente que nos escapa. A clínica contemporânea, a Renata Wertmann fala muito sobre isso, é uma clínica predominantemente pautada no xiste, no Witz. Tá? Então é uma clínica muito dessas piadinhas jocosas, tipo, nossa, a sua vida é fácil, você passa o dia todo sentado aí, só escutando, é fácil. Você acredita nisso? E a pessoa, não, estou brincando contigo. Né? Então, é nesse ponto, então o Witz, ele é realmente meio que um susto, assim. Luciana, por favor. Essa nota de rodapé é interessante, porque, assim, não é nem pelo xiste, mas o que o Freud fala, né? Assim, é uma construção dele ou é da Dora, né? E parece ser muito uma construção dele quando ele usa o termo o amado. Uhum. Até agora isso não tinha aparecido, né? Até agora a gente entende que é um caminho que essa menina está sendo assediada, né? É uma menor, ela está sendo assediada por um homem que é casado, né? E ela a todo momento foge disso, e ela traz isso para a sessão de análise, né? E agora, neste momento, o Freud meio que coloca a goela abaixo, a minha sensação é essa, tá, gente, ao ler, que é o amado. Quem disse? Até o momento, isso não apareceu, e aí talvez seja essas questões que esse caso não tenha sido muito bem resolvido, porque parece que o Freud quer colocar uma interpretação dele dentro de um caso que é do outro, né? Mas assim, é só uma suspeita, tá, gente? Não, esse ponto que tu trouxe é fundamental.
de quem são as palavras, né? Quando vocês forem fazer as anotações, principalmente para levar para uma supervisão, isso é algo fundamental. Tá, mas ela falou isso? Não, não falou, mas estava no olhar dela, estava no rosto dela. Se ela não falou, sinto muito, não é dela isso é seu. É isso que tu trouxe, Luciana, e a Cristiane também enfatizou ali esse trecho, é sobre isso que estamos falando, o que é do nosso analista, o que é nosso, né? Colegas, mais alguma pontuação antes de retomar? Então, vou retornar mais um pouquinho. Aqui é mister recordar a pergunta tantas vezes levantada quanto a saber se os sintomas da histeria seriam de origem psíquica ou somática, ou admitindo-se o primeiro caso, se todos seriam de modo necessário condicionados psiquicamente, como no caso de tantas. Essa pergunta, por cuja resposta sempre se veem os pesquisadores esforçando-se em vão, não é adequado. O verdadeiro estado das coisas não está incluído em sua alternativa. Pelo que me é dado ver, todo sintoma histérico carece de contribuição de ambos os lados. Olha só, isso é fundamental a gente entender, mesmo no histérico, psíquico e somático. Ele não pode ocorrer sem certa complacência somática, fornecida por um processo normal ou patológico no interior de um órgão do corpo ou relacionado a esse órgão. Não acontece mais do que uma vez, e a capacidade de se repetir está no caráter do sintoma histérico. Se não tiver um significado psíquico, um sentido, o sintoma histérico não traz consigo esse sentido. Este lhe é emprestado, soldado a ele, por assim dizer, e ele pode, em cada caso, ser diferente, de acordo com a natureza dos pensamentos reprimidos, que lutam por se expressar. Não obstante, uma série de fatores atua para que as relações entre pensamentos inconscientes e os processos somáticos que lhes estão disponíveis como um meio de expressão organizem-se de modo menos arbitrário e aproximem-se de várias associações típicas. Para a terapia, as determinações fornecidas pelo material psíquico acidental são as mais importantes. Solucionam-se os sintomas investigando-se seu significado psíquico. Uma vez removido, o que pode ser eliminado pela psicanálise, pode-se então formar-se toda sorte de pensamentos, provavelmente pertinentes, sob as bases somáticas dos sintomas, que em geral são constitutivas e orgânicas. Mesmo em relação aos acessos de tosse e afonia no caso de Dora, não vamos nos restringir à interpretação psicanalítica, mas sim constatar, por trás dessa, o fator orgânico de onde proveio a complacência somática, para que se expressasse a inclinação por um amado temporariamente ausente. Né? Aqui vamos deixar esse amado, como a Luciana falou. E se, nesse caso, a conexão entre expressão somática e conteúdo inconsciente do pensamento vier a se impor como algo produzido de forma hábil e engenhosa, então teremos o prazer de ouvir que ela é capaz de provocar a mesma impressão em qualquer outro caso, em qualquer outro exemplo. Deixa eu só ver o que foi dito aqui no grupo. A Johanna colocou aqui para nós. Tive uma candidata à análise em que a primeira das entrevistas preliminares tinha ocorrido bem, mas sido muito intensa. Era cheia de histórias heróicas e cinematográfica. Ela me mandou um áudio em seguida, agradecendo muito, mas pergunta se pode gravar as sessões.
insistindo por ela ser TDAH. Ela botou entre aspas, ser TDAH. Olha só que interessante. Não é nem ter um TDAH, é ser um TDAH, tá introjetado nela. E se esquecer de tudo. Eu expliquei que na psicanálise não trabalhamos assim, mas que eu encorajava a recorrer a outras formas de registro, como o caderno, por exemplo. Mas poderíamos conversar mais sobre a necessidade de gravar a sessão na sessão seguinte. Então ela passou a me atacar, encerrou o processo de forma abrupta. Colegas, alguém gostaria de pontuar algo? Algum insight que teve, seja sobre o trecho ou seja sobre essa pontuação que a Johanna nos trouxe? Alguém gostaria de... Teve algum insight? O que vocês acham sobre essa questão tão heróica que essa analisanda falava? O Thiago colocou ali, que heroísmo é esse, né, em questão que ela tanto queria se ver, né, Thiago? Haja vista que o Thiago da linha sabe muito heroísmo, mas não enfrenta, né? Então, pessoal, alguém quer pontuar algo? Talvez essa fala do Tiago é bem interessante, porque traz à luz que heroísmo é esse que ela tanto se fala e ela foge do heroísmo. Talvez dentro daí da parte mais junguiana, né, Tiago? Assim falando, ela seria a mocinha. Talvez ela espere que a Johanna vá atrás dela. Né? Ela se colocou num ato de perigo e a Johanna vai lá e resgata ela. Talvez seja isso, não sei. Eu penso algo ali, né? Até eu havia comentado com a Johanna em certo momento, né? O que será que é tão importante que ela precisa gravar? Né? O que esse algo que ela tanto busca que o escrever não é suficiente? Né? O que ela precisa registrar ali? Né? Que prova? Para quem que ela quer mostrar essa prova? Né? Então, será que fica somente sobre a sessão, né? A necessidade de se ver contando, a Natália pontuou. Me preocupei com as gravações por ter mencionado um marido violento, né? Então, é claro que aqui tem muitos detalhes que não teve tempo, não teve espaço para a Johanna poder mencionar, né? Mas tem mais algumas considerações como esse marido violento, como provas em questões exato, Thiago. E foi essa conversa que eu tive com a Johanna na época, porque às vezes poderia ser até de má fé, no sentido de construir provas para questões desse marido violento, polícia, ou até mesmo ela utilizar a Johanna como álibi para algo com esse marido. Né? Então, é importante a gente tomar cuidado também com esses detalhes. Cristiane, por favor. Eu acho importantíssimo os cuidados com o detalhe da segurança do analista, é bem importante, mas também seria muito fora da curva se a Johanna fosse procurá-la, porque talvez seria um pedido de ajuda também. Se houve ali uma agressão física, um pedido de ajuda da Johanna para ela, esse sumiço, seria não ético, Michel, se a Johanna fosse atrás dela num segundo momento? Olha, vamos chamar o que o Augusto traz na conversa, que por sua vez o Augusto parafraseia o Thomas Ogden. Depende. Né? Depende o que a Johanna sentiu estando lá. Porque às vezes talvez a própria Johanna não se sentiu segura. Né? Então eu iria muito pelo depende. Poxa,
Eu sou meio daquela história, aí vamos entrar na questão bíblica ali, né? Pedis e recebereis, bateis e será atendido. Se ela pediu ajuda, se ela não pediu, vai muito de cada analista. Eu, particularmente, eu não sou muito de correr atrás, né? Porque na minha concepção, isso é meu, isso não estou falando que é teoria. Eu tenho uma frase que norteia a minha vida que diz: amor que clama amor só recebe o eco. Então, muitas vezes, quando tu tá chamando, não é a outra pessoa que tá vindo, é tu que tá reverberando a tua busca. O teu medo de ser rejeitado, o teu medo de não ir atrás. Então, eu não consigo saber o que o outro sente, mas eu consigo saber o que eu sinto. E se eu for atrás de alguém, eu tô sentindo, na minha concepção, que talvez aquele caso eu não podia largar. Pessoal, psicanálise depende. Psicanálise, cada analista leva o seu manejo. Eu estou falando por mim. Eu não falo pela teoria e não falo pelos colegas. Mas eu deixo esse depende. Deixa eu ver aqui o que a Johanna falou. Senti que havia algo errado, mas não sabia explicar. Achei melhor encerrar mesmo. Ainda mais por eu atender presencialmente na minha casa. Tá? Então, é mais ou menos isso. Trouxe o caso da... Deixa eu ver aqui. Trouxe o caso pela questão das formas alternativas de registrar, né? O que é o registrar por fins de auxiliar ou analisando o que é a questão de registrar para construir prova. Só que ela não consegue reter determinadas colocações, uma ansiedade por não conseguir acompanhar? É uma pergunta pertinente, Patrícia. Pode ser também. Né, se registrar, como eu mencionei ali, né, o que é tão importante ela não deixar passar. Então, e voltando ao texto, a Natália nos traz: quando se pega um analisando que apresenta essas questões de doenças psicossomáticas, em algum momento da análise é importante levar o sujeito a entender que esses sintomas são fruto de alguma situação. Ele precisa saber disso. Vamos pensar o que o Bion falaria. Wilfred Bion faria a seguinte pergunta: o que essa dor está querendo contar para você? O Bion usava dessa forma esse manejo psicossomático. Era assim que o Wilfred Bion fazia. O que essa dor no braço quer contar para você? Né? Qual é a ideia que ocorre quando você traz esse ponto? Tiago, por favor. Bom dia, bom dia. Aproveitando do ensejo, o nosso corpo, ele é como uma torre de comunicação. Ele tanto recebe informações, dados, sinais, quanto emite. Então, nesse sentido, a gente sempre pode pensar que esse corpo, se ele está expressando alguma coisa, ele está emitindo um sinal, ele quer dizer alguma coisa. E aí a gente busca a origem disso. Não necessariamente uma situação, mas sim fazer com que a própria pessoa elabore o próprio pensamento. Porque não adianta nada a gente também dar a resposta. Se for para dar a resposta, aí já vira TCC, aí já não adianta mais. Tiago, bem pontuado esse aspecto que tu trouxe, né? Vamos pensar o seguinte, né? Eu gosto desse exemplo, trazendo o Byung-Chul Han com sociedade paliativa. Esse é um dos grandes problemas na contemporaneidade. Tu não ouve sintomas, tu não entende que o sintoma é a forma que o teu corpo conseguiu para dar conta daquela situação. Então, eu me medico. Eu gosto do exemplo. Você desliga o alarme de incêndio, mas o prédio continua pegando fogo. O incendiário continua correndo por dentro do prédio. Então, muitas vezes, um remédio entra nesse lugar, infelizmente. A Patrícia falou que, particularmente, tem ansiedade antes das consultas e precisa ter um adulto, entre aspas, responsável comigo na consulta, para ajudar a reter informações que o médico me passa. Não sei por ser o caso dela.
talvez tu sofra da chamada síndrome do jaleco branco, né? Tem alguns médicos que usam isso. Por isso falei em levar, a Natália disse, por isso falei em levar, né? Entendo que dar a conclusão não seria do caso. Perfeito. Colegas, vamos parar então na página 45, nesse trecho do Agora Estou Preparado, aproveitando então para passar os recados paroquiais. Amanhã, às 8 da manhã, vamos iniciar o Winnicott, a leitura do Brincar e a Realidade. Quarta-feira, com o auxílio do Augusto, a gente vai dar continuidade ao texto Além do Princípio do Prazer, do Freud, ou seja, diferente do que falamos hoje aqui, vamos para a virada de 20. Quinta-feira, iniciamos um novo artigo do Ogden, o artigo que norteia algo que é muito original no Ogden, que é o terceiro analítico. Sexta-feira, temos, com a ajuda lá do Tiago Cotias, acho que é isso, se eu não estou equivocado, vamos ler o Nietzsche. Amanhã, 8 da noite, temos o nosso grupo de supervisão, é o último dos 3 encontros. Semana que vem iniciamos um novo ciclo. Quem quiser participar está convidado. Quarta-feira, inscrições ainda em aberto. Vamos para a segunda aula do encontro sobre o inconsciente nas diversas escolas. Primeiro encontro, saímos dos filósofos e chegamos a Freud. Essa semana vamos para o Ferenczi, vamos para o Lacan, falando sobre conceitos que permeiam esses 2 autores na quarta-feira, tá? Quem quiser ainda, a inscrição está aberta. E a partir da outra semana, 9 da manhã, voltaremos com a nossa supervisão matinal. Quem quiser participar, me procura, será muito bem-vindo. Dados os devidos recados, bom dia para os senhores e senhoras, boa semana a todos e até amanhã. Tchau.